Isso. Acho que a Virgínia vai fazer uma fala e aí já vai pra música. Uhum. Ai. Boa tarde. Hoje a Casa da Escuta recebe essas duas contadoras que são assim muito queridas, pessoas que eu admiro bastante, a Daniela Landim e a Nathalie Santos, da Companhia Pé de Cura. Elas vão iniciar com uma história e depois a gente vai fazer um bate-papo assim bem descontraído, falando um pouquinho de histórias e educação ambiental, tá? Eu vou deixar vocês com elas agora e vamos iniciar a história. Até já. Me lembro que quando era pequena, em volta da fogueira, vovó vinha contar histórias da terra e do seu povo, e do cantar do sabiá. Histórias da terra e do seu povo, e do cantar do sabiá. Me lembro que quando era pequena, em volta da fogueira, vovó vinha contar histórias da terra e do seu povo, e do cantar do sabiá. Histórias da terra e do seu povo, e do cantar do sabiá. 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 Cachoeiro! Essa é a história de uma mulher que tem terra nas mãos, que debaixo de um sol escaldante cava buracos no solo para plantar e semear a vida. Essa mulher nasceu no Quênia, um país africano onde vive o majestoso Monte Quênia. Um vulcão que é venerado pelos povos que vivem ali. Um deles é o povo Kikuyu. E a heroína da nossa história é uma das mais famosas filhas desse povo, o Wangari Maathai, uma mulher que ficou conhecida em todo o mundo por plantar muitas, mas muitas árvores e por inspirar muita gente a fazer o mesmo. E o Wangari quer dizer, na língua Kikuyu, aquela que pertence ou que está ligada ao leopardo. Essa história começa quando o Wangari era uma criança. Mas mesmo criança, ela tinha muita coisa para fazer. Todos os dias ela tinha que buscar água em um rio. Um rio que ficava às margens de uma grande figueira. Foi ali que o Wangari ouviu um ensinamento da sua mãe. Minha filha, uma árvore vale muito mais que a sua madeira. Uma árvore vale muito mais que sua madeira. Uma árvore vale muito mais que sua madeira. É só sentir e ouvir. É só sentir e ouvir a sabedoria que ela traz. É só sentir e ouvir. É só sentir e ouvir a sabedoria que ela traz. O Wangari não sabia que nessa época podia mudar as coisas
com a sua mão, com as suas mãos e com a sua voz. Nessa época, o Quênia era dominado pelo Reino Unido. E os britânicos que estavam ali estavam ficando cada vez mais ricos, derrubando árvores. Árvores e mais árvores para plantarem chá. Até que um dia aconteceu uma coisa que ia mudar a vida da Wangari para sempre. E tudo graças a uma pergunta. Vocês sabiam que muita coisa pode mudar quando a gente começa a fazer perguntas? Principalmente perguntas que nunca tinham sido feitas antes? Pois é, aconteceu. Era à noite. Na casa da Wangari, estava ela, a mãe, os irmãos. E foi quando um dos irmãos da Wangari fez uma pergunta para a mãe deles. Uma pergunta inacreditável. Ele simplesmente virou para a mãe e perguntou: Ô, mãe, por que a Wangari não vai para a escola? Que nem a gente. Silêncio. Talvez a própria mãe nunca tivesse realmente pensado sobre aquilo. Simplesmente era assim. Não era comum as meninas irem para a escola. Mas, depois daquele dia, e graças àquela pergunta, algumas coisas mudaram na casa da Wangari. Alguns dias depois, a Wangari estava correndo por um caminho de terra, feliz da vida, sentindo o vento no seu rosto, ao lado dos irmãos e dos primos, a caminho da escola. E por toda a sua vida, ela foi muito grata ao seu irmão por ter ousado fazer aquela pergunta e à sua mãe por ter tido coragem de deixá-la ir para a escola. E o Wangari era muito estudiosa, adorava estudar, queria entender todas as coisas, tinha fome e sede de saber. E ela pôde estudar numa época em que pouquíssimos quenianos sequer aprendiam a ler. E ela era tão, mas tão estudiosa, que ela recebeu um convite, assim como outros 600 jovens quenianos, para estudar numa universidade dos Estados Unidos. Aí, gente, vocês acham que a Wangari ia aceitar aquele convite? Sair do Quênia, ir para um país desconhecido, e ela ainda tão menina? O que vocês acham? Eu acho que não. Pois é. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Ela aceitou e foi na hora. E num belo dia, ela se despediu da sua família, do Monte Quênia, do rio e da figueira que ela tanto amava, e foi para os Estados Unidos para estudar biologia. E assim que ela chegou numa cidade grande dos Estados Unidos, ela levou um susto. Porque lá as florestas eram de arranha-céus. E tinha muita gente pelas ruas. Veículos de todos os tipos que passavam de um lado para o outro, de um lado para o outro. Tudo era diferente. As comidas, a temperatura, as paisagens. Mas teve uma coisa que o Wangari logo reconheceu. Ela logo percebeu que ali, aquele país que era conhecido em todo o mundo por ser uma nação livre, independente, também ali havia muito racismo. Em todos os lugares. Nas ruas, nas universidades, nos ônibus. Diante de tanta violência, muitas pessoas negras nos Estados Unidos estavam se organizando, lutando pelos seus direitos, fazendo protestos. E não. Essa história não se passa em 2020. Se passa na década
de 1960. Enquanto isso, lá no Quênia, muita coisa também acontecia. Os quenianos estavam reivindicando o direito deles de cultivarem as suas próprias terras e de governarem o seu próprio país. E anos se passaram, até que finalmente Wangari volta para sua terra natal. Só que nesse momento, o Quênia era outro país. O Quênia era agora um país independente. Mas nem tudo tinha mudado. As árvores, essas ainda não podiam viver em paz. E agora era a vez dos novos dirigentes do país destruírem as suas próprias florestas. E parece que eles tinham aprendido direitinho com os britânicos. Cortar as árvores e vender a madeira delas. No lugar deixado pelas árvores, eles cultivavam aqueles produtos que eram consumidos pelos países ricos. O tabaco, o chá, o café. E depois começavam tudo de novo. Wangari começou a andar pelo Quênia para estudar a fauna do país. E quanto mais ela andava, mais chocada ela ficava. Os animais selvagens agora quase nunca eram vistos. Tinham fugido por causa do barulho das motosserras. Mas não era só isso. Os rios tinham ficado barrentos porque a terra era levada para dentro deles pelas chuvas, já que agora não havia mais as raízes das árvores para reter a terra. As mulheres não podiam mais alimentar os seus filhos como antes, porque as plantações dos ricos tinham substituído as lavouras. Até o céu tinha mudado. O clima tinha se tornado seco. Também a vegetação estava praticamente morta. Wangari sentiu que precisava fazer alguma coisa, que precisava colocar em prática tudo aquilo que ela tinha aprendido. Começou a conversar com as pessoas, começou a organizar protestos. Mas sentia que precisava fazer mais. Foi quando ela se lembrou. Ela se lembrou daquele antigo ensinamento da sua mãe. Aquilo que a sua mãe havia lhe dito há muitos anos, aos pés da grande figueira. Uma árvore vale muito mais que a sua madeira. Wangari entendeu que o que ela tinha que fazer era algo talvez simples, mas muito importante: plantar árvores. Ela sabia que uma árvore é um presente da natureza, um refúgio de ar puro e sombra, de umidade e frutos, de pássaros, insetos e poemas. Uma árvore é sempre uma semente de futuro. O ano era 1977 e o Wangari criou um movimento, o Movimento Cinturão Verde. Ela foi andando de aldeia em aldeia, conversando com todas as pessoas, pedindo para as pessoas falarem sobre os seus problemas, nas suas próprias palavras, na sua própria língua. E ela foi encorajando, principalmente as mulheres, a se juntarem a ela. Por todo o Quênia, ela foi criando viveiros que depois ela deixava aos cuidados dos agricultores. E todas essas discussões foram viajando pelas aldeias do Quênia, chegaram à capital do país, foram noticiadas pelos jornais, começaram a percorrer o mundo. Agora, em vários países,
Algumas pessoas já sabiam que ali no Quênia havia uma mulher muito corajosa, que lutava pela vida de todos os seres. Aterrada, enraizada, cheia de vida, fincar os pés, olhar nos olhos, levanta e segue, por ser vida e com suas mãos balança o rebento a semente que brota caminhos. Aterrada, enraizada, cheia de vida, fincar os pés, olhar nos olhos, levanta e segue, por ser vida e com suas mãos balança o rebento a semente que brota caminhos. É, gente, mas o problema maior do Quênia não era nem a devastação, o desmatamento, a destruição das florestas. O maior problema do Quênia é que o país vivia uma ditadura. E a gente sabe, né? Numa ditadura, a gente não pode dizer tudo o que a gente pensa. Não pode lutar por aquilo que a gente acredita. Principalmente se o que a gente acredita contraria os interesses de quem está no poder. E realmente lutar contra o poder autoritário de um ditador não era nada fácil. Era, na verdade, muito perigoso. E em um dos protestos, o Wangari chegou a ser espancada. Depois, ela foi presa. E isso aconteceu 1, 2, 3, várias vezes. Na prisão, ela era humilhada e torturada. Mas nada disso fez com que ela desistisse. Sempre que ela saía da prisão, ela lutava pela libertação de todos os prisioneiros políticos e contra a tortura. Até que ela começou a receber ameaças de morte e teve que deixar o país. Mesmo longe do Quênia, o Wangari, incansável, continuava lutando pelos seus sonhos. E não é que finalmente, aos poucos, aquelas tantas sementes plantadas foram dando frutos. Em 2002, o presidente ditador do Quênia foi substituído. Ele saiu do poder e o Wangari entrou. Ela se elegeu deputada, mas ficou pouco tempo no cargo, porque logo o novo presidente do país a nomeou ministra do Meio Ambiente. Já pensou, gente? Que sonho! E realmente aquele era um momento de concretização de sonhos. Era um momento de muita esperança para o país. Era toda uma nova história que ia sendo escrita. Naquele momento, junto com todas as pessoas que tinham apoiado o Wangari, e que não foram poucas, ela já havia plantado mais de 30 milhões de árvores. Por tudo que ela tinha feito, aqueles longos e duros anos, o Wangari Maathai recebeu em 2004 o Prêmio Nobel da Paz. Foi a primeira mulher africana a receber esse prêmio. E logo depois disso, ela voltou para o Quênia. Tinha uma coisa muito importante para fazer. Ela foi até o Monte Quênia. E ali, ela se curvou diante do grande vulcão. Tinha sido ali, diante do Monte Quênia, à sombra da figueira, às margens de um rio, que ela havia aprendido sobre o verdadeiro valor das árvores. Uma árvore vale muito, muito mais que a sua madeira. E para comemorar, o que vocês acham que ela fez? O que você acha, Nath? Eu acho que ela plantou árvores. Sim. Ela plantou uma árvore, um flamboyant. Eu acho que ela fez isso para que aquela árvore se tornasse uma espécie de monumento.
E para que todo mundo que passasse ali e soubesse daquele gesto dela, nunca mais se esquecesse de que um outro país e um outro mundo são sempre possíveis. Me lembro que quando era pequena, em volta da fogueira, a vovó vinha contar histórias da terra e do seu povo e do cantar do sabiá. Histórias da terra e do seu povo e do cantar do sabiá. E do cantar do sabiá. E do cantar do sabiá. Linda! Tô até emocionada aqui. Bom, para a gente começar o nosso bate-papo, eu não sei por onde vocês querem começar, se falando um pouquinho sobre a própria história ou falando um pouquinho sobre a companhia. Só lembrando, quem quiser participar com perguntas, pode deixar pergunta aqui no chat, no Face, e aí eu vou passando para Daniela e para Nathalie. Vocês decidem por onde começar. Sim. Eu vou começar a me agasalhar. É bom. É bom. Acho que a gente pode começar falando um pouquinho sobre a história da companhia. Uhum. Você quer começar, Nath? Vamos lá, pode ser. Bom, a companhia, a gente iniciou em 2018, né? E sempre com a intenção de contar histórias, né? Mas pensar que essas histórias pudessem estar relacionadas ao meio ambiente, né? A questão ambiental também. Nós duas, né? Somos atrizes, trabalhamos, né, com arte e cultura já há algum tempo, então a gente se conheceu e decidiu unir aí, né, os trabalhos e pensar esse novo trabalho, né, que é com a companhia Pé de Cura. Então a Dani, né, que já trabalhava com histórias, eu estou iniciando a trabalhar com histórias também, né, desde 2018 e tal, mas sempre trabalhei com teatro também, e aí a gente sempre discutiu como pensar, né, essa questão ambiental com as histórias, justamente porque as histórias que a gente traz, assim, que a gente conta, né, geralmente são histórias de matriz africana, são histórias indígenas, e que isso naturalmente, né, já está ali presente, né. Então a questão da natureza, ela por si só já está nas histórias como algo integrado, né, que faz parte ali das histórias, né, dessas tradições, comunidades e tal. E aí a gente começou a pensar como pensar isso dentro de uma cidade grande, né, como São Paulo, né, a gente está na capital, e como a gente também se percebia distanciada dessa questão, né, que a gente pode chamar de natureza, né, dessa questão ambiental, como a gente de alguma forma se pensar também enquanto natureza, né, que a gente faz parte dessa natureza, tal, não como algo distante, né, a gente e a natureza, não, a gente está integrado, a gente faz parte dela, né. E aí com todas essas questões, enfim, reflexões, a gente elabora um projeto, né, que é o Nós Natureza, e que traz ações como contação de histórias, mediação de leitura, vivências também, né, entre a arte e a educação, e pensando sempre essas ações que a gente possa trazer isso à reflexão, né, a esse distanciamento, né, que a gente tem em relação à natureza e como as histórias, né, como a arte tem esse poder de contribuição no sentido de sensibilizar, né, de uma sensibilização, de uma escuta,
de uma observação também ao que está ao nosso redor, né? A essa natureza que no nosso caso muitas vezes está debaixo de um concreto, mas está ali, né? Está sempre presente de alguma forma. Então acho que um pouco isso, né, Dani? Sim. Eu silenciei aqui porque estava um barulho aqui no entorno, para não atrapalhar. Sim, e acho que vale falar como que a gente entrou em contato com a história da Wangari Maathai, né? A gente estava fazendo uma pesquisa sobre narrativas ligadas a árvores, que deu origem a um trabalho chamado Palavra de Raiz, que faz parte desse projeto que a Nath mencionou, Nós Natureza, que até a gente realizou esse projeto na Casa da Escuta. Lindo. E a gente estava buscando algumas narrativas que fizessem uma relação entre árvores e o feminino. E aí a gente entrou em contato com a história de vida da Wangari Maathai, né, essa grande ambientalista queniana. E nesse contato a gente foi percebendo que era uma história que cabia, que na verdade não cabia só num trabalho de contação de histórias, né? Ela de alguma forma reivindicava um trabalho só para ela, né? E aí a gente começou a elaborar um projeto ligado à criação de uma peça de teatro sobre a história da Wangari Maathai. A gente elaborou uma contação de histórias específica sobre essa história. E a gente começou a pesquisar sobre ela. A gente encontrou alguns livros, né? Tem a autobiografia da Wangari, que se chama Inabalável. Tem um livro muito lindo que eu queria até mostrar para vocês aqui, que é uma grande inspiração para a gente criar essa contação de histórias. O livro é belíssimo, o texto e as ilustrações. Se chama Wangari Maathai, a mulher que plantou milhões de árvores, do Frank Prévost. E aí a gente começou a pensar o quanto essa história dizia respeito a uma série de questões, né? E de como é possível relacionar a questão ambiental com questões ligadas à sociedade mesmo, né? A saúde, as relações sociais, a espiritualidade, enfim, a questões ligadas à estrutura social de um país. Então, é uma história que a gente descobre uma série de coisas a partir dela, e dá para pensar também uma série de coisas ligadas não só ao Quênia, né, mas à história do nosso país e, infelizmente, a realidade triste que a gente está vivendo em relação à questão ambiental, à questão sanitária e a tantas outras dimensões, né? Vou ler aqui para vocês alguns comentários, né? O pessoal está comentando. Primeiro a Vitória dando os parabéns, que a história é muito inspiradora, e comentando que não poderia ser um tema mais atual, né? É um tema super atual. Nancy está dando parabéns, Leni falando que é muito emocionante, e é mesmo. Eu fiquei muito emocionada aqui também. Bom, acho que aí eu conheci vocês, né, com o Nós Natureza, né, que vocês levaram lá para casa, que foi lindo, né? A gente fez embaixo das árvores. O Palavra de Raiz fazia parte, né, a contação. Para quem não conhece muito a companhia, elas fazem histórias musicadas, né? Que aqui a gente, por essa coisa online, a gente fica um pouco prejudicado, né? Então tá, né, a Nathalie de um lado e a Daniela do outro, assim, mas geralmente elas fazem isso juntas, cantam maravilhosamente bem, as duas. É o problema do nosso online, mas de qualquer forma foi maravilhoso, assim. Voltando ali, né, na questão da educação ambiental, né, como que vocês veem? Porque a gente está vivendo esse momento tenebroso, né, e
E acho que mais do que necessário, né, tá trazendo educação ambiental, que é algo que não está nas grades, né? Nas grades curriculares, né? Então daí a importância de ter esses projetos que cheguem, inclusive seria maravilhoso se a gente chegasse nas escolas, né? De uma forma mais fácil, né? Porque a gente sabe que não é fácil também, né? Chegar até as escolas. Como que vocês veem isso, né? A importância das histórias, né? Porque é uma educação ambiental que vocês trazem de uma maneira diferente, né? Não é só aquela coisa de, olha, tem que preservar, né? Que muitas vezes entra por um ouvido e sai pelo outro, né? Não faz parte, acaba não fazendo parte da realidade, né? De quem quer que seja criança, seja adulto, né? Não aproxima. Fica uma coisa distante. Como que vocês veem o papel das histórias? Porque para mim isso diferencia muito a maneira como vocês trabalham com a educação ambiental, que é o trabalho com as histórias. Sim, acho que a gente podia falar um pouquinho sobre. Sim. Desde o início a gente ficou pensando em caminhos, né, para a gente elaborar ações que dissessem respeito a esse diálogo entre a arte e o meio ambiente. E aí a arte a partir de diferentes linguagens artísticas. Como eu já tinha essa relação com a narração de histórias, a arte com teatro, então a gente iniciou essa pesquisa por meio das histórias, pensando a potência que as narrativas têm para comunicar uma série de questões que, como você disse, se a gente fosse elaborar num tipo de discurso muito formal, muito didático, né, que talvez ficasse chato ou que de fato não chegasse, né, em quem a gente de fato quer chegar, a gente não ia conseguir comunicar essas questões. A gente sente que a arte tem um tipo de potência de uma sensibilização para uma série de questões não só ligadas à questão ambiental, né, mas também, e que é um jeito das pessoas acessarem essas questões e apreenderem essas questões de um jeito que não é só racional, né? Então, a partir de muitas dimensões, a partir de muitas inteligências. Então, eu acho que esse é um caminho fértil em relação a esse trabalho de arte e educação ambiental. Né? Uhum. Completar alguma coisa, Nathalie? Acho que até algo que a gente fala muito, né? Porque quando a gente fala educação ambiental, acho que a imagem que vem é algo como, que é super importante, né? Tal, pedagogicamente, né? E no nosso caso, a gente mais contribui, né? Vamos se dizer assim, né, no sentido de, acho que isso que a Dani traz, né, de sensibilizar, né, eu acho que a questão também do observar, né, a gente fez uma prática muito interessante com o público de escola, com adolescentes, acho que o Fundamental 2, e que era que, né, uma das ações era, vamos todo mundo fechar os olhos, e aí a gente ia fazendo uns sons com instrumentos que traz esses sons, tipo, de água, por exemplo, do vento, de pássaro. Então, a partir de estímulos como esse, né, e todos eles de olhos fechados, é como se a gente fosse provocando esse imaginário, né, fosse trazendo também, né, de alguma forma, a essa conexão com o próprio corpo deles, né, com essa natureza que está ali presente, e ao mesmo tempo sensibilizando essa escuta para a gente ir depois para uma atividade mais prática, né, no sentido de entender como que essa natureza está do nosso lado, né, tal. Então isso é muito interessante porque eu acho que muito dos adoecimentos que a gente fala, né, vem muito daí, né, porque a gente não pisa mais na terra, né, então a gente sai até dentro de casa mesmo, né, às vezes tipo, você não coloca o pé no chão, né, então a gente vai se desconectando mesmo, né, e aí eu acho que o grande perigo, né, e que de alguma forma a gente também está vendo muito fortemente hoje, é que a gente só percebe, né, a natureza quando algo muito ruim acontece, né? Sei lá, um tempo atrás, quando a gente falou, nossa, o céu escureceu, né? E aí a gente percebeu, por exemplo, essa natureza, né?
Então, acho que, de alguma forma, acho que a arte, né, o que a gente quer trazer é um pouco também essa conexão com a natureza, mas com essa natureza também que está na gente, né, porque a gente faz parte dela, né. Então, eu acho que as histórias, elas têm um pouco essa dimensão de repente, tocar aí, né, ou de repente, parar para pensar, né, em como está o nosso cotidiano, como a gente está inserido dentro disso, né. Porque mesmo o corpo, né, você colocou a questão, a gente só se dá conta quando tem uma catástrofe, né, do que está acontecendo no meio ambiente, mas acho que o próprio corpo, né, é só quando dói, é só quando, né, quando ele dá uns alertas não muito legais, que a gente vai se dar conta que a gente tem o corpo, né, a gente meio vai se carregando e deixando de perceber, porque tem tanta coisa, né? Por mais que a gente esteja numa cidade como São Paulo, né? Ainda tem, né? Dá pra ver, né? Tem passarinho, tem árvore, né? E o quanto que a gente, de repente, nessa loucura urbana, a gente acaba não percebendo e não se deixando afetar por isso, né? Porque né, não fazendo parte, né? Parece que a gente não faz parte. E o fazer parte é também, né? Se deixar afetar, né? Por ver uma árvore, por ver um animal, né? Por estar em contato com o outro, né? Ampliar essa escuta, né? Eu acho muito bonito isso de vocês trazem para essa escuta da natureza, né? Através de... Sim. E um tipo de escuta de si, né? Isso que você fala, né? De que a gente não se entende como parte de um todo. Acho que é uma questão muito séria mesmo. É uma desconexão muito grande, né? De não conseguir se escutar, de se entender como uma continuidade de algo muito maior, né? A gente estava falando, né, de como esse tipo de desconexão gera uma série de acontecimentos catastróficos aí ao longo da história da humanidade, e a gente está vivendo isso também, né, de um jeito muito, muito triste, muito, muito trágico. A gente se inspira muito nos povos originários, nas culturas tradicionais de um modo geral, porque são pessoas que vivem, que têm um modo de vida completamente integrado à natureza, né? E que pensam seus ancestrais ligados à natureza, né? Então, a árvore como um ancestral, né? Um rio como um avô, como nos lembra o Ailton Krenak, né? Ele faz referência, né? Assim como todo o povo Krenak faz referência ao Uatu, ao Rio Doce, né? Como um avô. E aí a gente fica pensando, se a gente entendesse os rios, por exemplo, o Rio Tietê, como um ancestral nosso, como um familiar, né? Como um ente, será que o Rio Tietê estaria na situação em que está agora? E isso pensando em todos os outros elementos, né? E o que é maravilhoso, né? Se a gente começar não só com criança, mas com criança, né? A gente trazer essa dimensão, né? Que os povos originários trazem pra gente, né? Trazer isso pra criança é super importante, né? Porque de alguma forma a criança já tem, né? É que vai se perdendo, né? Mas manter isso vivo, né? Como é importante, né? Sim, sem dúvida. A gente sente que talvez com criança seja mais possível encontrar, né? Esse lugar de contato, né? A criança ainda não está num tipo de modo de vida tão fragmentado como é o nosso, né? Mas é um processo, e a gente acha importante se comunicar com todos os públicos, né? A gente também teve umas experiências super bacanas com pré-adolescentes, com adultos também.
e com o adulto é interessante porque dá para fazer referência às memórias, né? Então, tem uma história que até uma das histórias que a gente contou lá na Casa da Escuta, que é uma história do povo Ticuna, que diz respeito a uma dimensão de saúde, né? Então a gente tenta acessar essa memória nos adultos. O que vocês fazem, ou o que os pais, os avós de vocês faziam quando vocês estavam com uma dor de estômago, né? Ou quando tinham um machucado? Então recorriam à natureza. Então também é um tipo de elo aí, né? Que dá para recuperar a partir de lembranças. Vamos ver aqui. Será que tem mais uma pergunta? Tá, a Leni está comentando aqui, né, que as histórias têm o papel de nos reconectar com o que estamos perdendo e o que verdadeiramente somos. Somos natureza. É daí, né, o nome, né, Nós Natureza, né, veio meio daí. E a natureza está sendo violentada e os povos originários estão sendo ameaçados, e tudo isso é muito triste. Isso tudo é muito triste. E não sei, vocês como narradoras, assim, qual que é o papel, será, da arte nisso tudo? Eu estou me perguntando também, como artista, né? Qual será o nosso papel nisso tudo, né? Por onde que a gente caminha? Porque a arte também tem sido atacada, né? Muito. Né? Então, estamos cercados por todos os lados, por tudo aquilo que traz algo mais sensível, né? A gente está vivendo um momento muito truculento, né? Por todos os lados. São muitos ataques, né? E que atingem, de modo geral, as populações mais historicamente vulneráveis, né? A gente está falando sobre os povos originários, enfim, né? São populações atacadas historicamente, né? Isso diz respeito a todo o processo de colonização mesmo, né? Do país, e no momento em que fica ruim para todo mundo, fica pior ainda para essas populações e para populações, de modo geral, mais vulneráveis, né? E é um momento de muitos ataques, né? Então, aos mais pobres, aos povos originários, quem trabalha com arte, com cultura, né? Infelizmente, a gente está vivendo um momento muito que demanda muita resistência também, né? Para a gente também não entrar num tipo de inércia e de um desalento imenso, né? Que essa realidade acaba gerando esse tipo de sentimento na gente, mas que a gente possa aprender com tudo isso, né? E que a gente possa resistir e continuar encontrando brechas como essa, né? Acho que isso que a gente está fazendo é um jeito da gente resistir, e eu sempre lembro do título de uma ação sua, Virgínia. De alguma forma, isso é um ritual para a gente não esquecer de desistir, né? Então, que a gente continue fazendo esses ritos, né? Pra gente continuar resistindo. Nathalie quer falar? Ela esboçou ali. Não, você vai ouvindo, vai pensando em muitas coisas, né? Mas acho que isso que você traz, né, em relação ao papel da arte, a arte, né? Eu vejo que pra gente ela é muito necessária, né? Não só pra gente no sentido que conta uma história, que faz uma peça de teatro, tal, mas eu acho que a arte, a cultura, né, enfim, ela tá integrada, né, a todo momento, assim, né, tipo, eu acho que é um espaço que você abre de diálogo, né, tanto de escuta, como de reflexão, como, de repente, de pensar determinadas questões muito difíceis, às vezes, né, de você conseguir olhar, mas que a arte, de alguma forma, atravessa isso e coloca isso num outro lugar, né? Que não só no lugar da dor, mas também nesse sentido do respiro, né? E do que a gente faz com isso, né? Acho que também nesse lugar de provocar, que é muito interessante, né? Então, como que a gente pensa isso, né? Como que a gente tenta, de alguma forma, contribuir para mudar alguns cursos, né? Que estão ali acontecendo, né? Claro que a gente
pensa também que tem dimensões muito maiores, assim, né? Que é difícil da gente tocar, da gente conseguir. Né? Quando a gente fala da questão ambiental, né? Tipo, jogue lixo no lixo, né? Enfim, todo mundo já tá meio cansado de ouvir. Mas que não é aí só, né? Tipo, o que esse jogue no lixo significa? O que a gente pode fazer com isso, né? E às vezes a gente não consegue se conectar com isso, né? Então fica algo, então já que eu pego o meu lixo e ponho na sacolinha, então estou fazendo o certo, né? Tal, mas, enfim, que tá em outras dimensões da nossa vida, que se a gente pudesse ter uma ligação maior, né? Enfim, uma conexão maior, a gente poderia se alimentar melhor, né? A gente poderia refletir sobre várias coisas que estão aí no nosso dia a dia e pensar, nossa, mas será que eu preciso, né? Por que eu como tanto veneno, né? Será que não tem como a gente comer com menos veneno? Claro que tem, né? Mas como que se dá isso, né? E eu acho que a arte ela tem um papel fundamental nesse sentido, porque eu acho que ela traz essas questões. E é claro, né, que também é um trabalho árduo, assim, e de muita continuidade. Assim, acho que, por exemplo, um projeto como esse nas escolas é fundamental, né? Porque você consegue estar num espaço que tem um processo contínuo, né, e que atravessa gerações, né? Então, você poderia pensar um trabalho com os pequenos, né, por exemplo, aí você pode pensar um trabalho com os maiores, né, enfim. E aí, de alguma forma, dialogar com todas as gerações ali, né, num único espaço, né? Isso é muito potente, né? Mas eu acho que é isso, assim, que é persistência, que é resistência, né? Eu acho que mesmo que a gente consiga avançar e haja um retrocesso, mas eu acho que no campo simbólico do que já está acontecendo, não tem como retroceder, né? Porque o que já está na gente, né, de querer fazer e de querer dar continuidade, é algo que ninguém tira, né? Claro que quando você tem uma estrutura para fazer, obviamente, é muito melhor, obviamente, né? Mas eu acho que tem algo aí que está plantada, né? Que são as sementes, né? Enfim, está germinando e que não tem como, né? Não tem como voltar, né? Mas eu acho que tem uma rede bem potente, assim, nesse sentido também, né? Sim, eu fico te ouvindo falar sobre isso, né? Como seria melhor se a gente se alimentasse melhor, né? Se a gente comesse menos veneno, se a gente até soubesse o quanto de veneno a gente consome, mas esse afastamento, essa falta de informação interessa algumas pessoas, né? Eu fico pensando que a gente se alimenta mal e aí a gente fica mais doente, a gente alimenta a indústria dos remédios, então de alguma forma o capital se beneficia, né? Desse nosso afastamento com a natureza. Eu acho que aí tem um caminho, né? Muito estrutural, né? Para a gente combater. Exato. Mesmo a questão do consumo, né? Vai por aí também, né? A gente consome demais, né? E é uma bola de neve, né? Que vai se retroalimentando e crescendo e que de alguma forma até o consumo do entretenimento, né? Vira um consumo também. Então aí tem uma diferença, né? Eu acho que daquilo que a gente busca como artista, né? Que não é só, né? Pode ter o seu lado, né? De entreter, mas não é só, né? Pra gente já virar uma outra questão, assim, de necessidade, né? A gente tem essa necessidade de produzir, de colocar questões no mundo, né? Como artistas. Talvez por isso que incomode também, né? Pensando assim, né? Sim, a gente acredita muito que o trabalho em arte gera questões, né? Gera um ímpeto de questionar, né? De desnaturalizar as coisas, né? E talvez seja por isso mesmo que seja tão combatido. E não tem como, né? Não tem como a gente ouvir essa história e fingir que nada aconteceu, né?
de alguma forma ela chega, né? Não tem como sair ileso, Uhum. né? De algo que você escute, ou de algo que você assista, ou de uma música, ou de uma história, ou de uma peça. Você pode até Sim. querer resistir, mas de alguma maneira, tem, né? Tem um lugar que toca, mesmo que seja para te irritar, né? Sim. Toca em muitas questões, né? Toca em muitas questões. Sim. Mas é isso, né? A gente não tem nenhuma pergunta. Não sei se alguém quer colocar alguma coisa aqui. Vou esperar um segundo. A Leni está falando que o trabalho é árduo, mas é fundamental. Não desistam. Ah, com certeza. Que Estamos muito mais do que juntas. sensibilizar, esse trabalho é um combate. Com certeza. Com certeza. Bom, gente, acho que não temos nenhuma pergunta aqui. A Leni está colocando que trabalhou numa escola que tinha uma única árvore. E o desejo da direção é cortar árvores. Nossa. Porque dá trabalho. Eu também tenho, viu, Leni? Eu tenho 2 árvores no meu quintal aqui, que eu tenho que proteger dos vizinhos, porque elas fazem sujeira. Porque elas soltam as folhas. Pois E é. a gente vai, né? Protegendo. Sigamos. Sem mais alguma coisa a colocar, sigamos, né? Acho que a gente só tem a agradecer mesmo a você, a Casa da Escuta, por mais um encontro tão fértil, tão potente. Agradecer a todo mundo que está escutando e assistindo a gente, a Vitória, a Nancy, Leni e todo mundo que está acompanhando. A gente agradece muito. E aí a gente segue juntas sempre. E a gente espera também, né, quando, enfim, né, esse processo que a gente está da pandemia e tal, que a gente possa ir para o quintal da Casa da Escuta e partilhar essa história ao vivo. Com certeza, gente. Eu que agradeço, porque, assim, é difícil a gente encontrar parcerias, né? Também não é fácil, né? E vocês são super parceiras, sempre estão junto com a gente. Eu agradeço muito, assim, a disponibilidade, a história linda. Quase que estragaram a minha fala, porque me deu um nó na garganta. E espero também, né, que em breve a gente possa estar se reunindo, né? Fica um convite aqui para quem não segue a casa, seguir aqui pelo Facebook, na página, tem a página do Instagram também, seguir as meninas, que tem uma página também aqui no Face, no Instagram, e um canal no YouTube, que tem muitas histórias lá que elas estão colocando. E espero que a gente se reencontre pessoalmente em breve. Vamos abraçar muito aquelas árvores do quintal. Eu faço questão de abraçar as árvores com vocês juntas. E é isso, gente. Semana que vem a gente tem mais histórias. A gente vai receber aqui uma contadora muito querida, que é a Tininha Calazans, uma amiga querida de muitos anos, maravilhosa. Não vou contar o tema vai ser surpresa. É a vontade dela de trazer o tema da história como uma surpresa. A história vai ser a mãe de todos os contos. E a gente espera vocês aqui mais uma vez, domingo, 16 horas. E acompanhem a programação. É a última das Encantadoras de Histórias, vai ser dia 25. A gente vai receber 2 pessoas queridas também falando sobre educação antirracista, né, a partir das histórias. Então espero vocês
vocês também, Sim. Dani e Nath. E muito obrigada por essa tarde de reflexões. A gente agradece Vida Longa, a Casa da Escuta e a todos os espaços culturais que resistem. E a Companhia Pé de Cura, Saúde. que continue Verdade. nos curando por dentro, Bom. de dentro. Beijo, meninas. Agradeço a todos que acompanharam a gente. E até breve. Até breve. Até. Até. Até mais, gente. Até.